Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É uma alegria renovada sempre encontrar a cada um de vocês, os que nos assistem aqui diretamente. É sempre um prazer, é um privilégio contar com a presença de cada um de vocês, ou mesmo aqueles outros que nos assistirão a posteriori pelo YouTube. É uma alegria muito grande, porque poder partilhar esses ensinos sublimes contidos nessa maravilhosa obra, trazidas ao lume da humanidade, pelos denominados missionários da luz, né? Do qual foi mensageiro dessa obra o benfeitor André Luiz, pela magnífica mediunidade do nosso grande Francisco Cândido Xavier, a maior antena paranormal da humanidade, segundo Divaldo Pereira Franco. Então, essa obra é muito importante, traz conceitos que falam a nossa alma, tocam nossos corações, e ela precisa ser bem estudada, analisada, porque ela é portadora de muitos avisos, de muitas orientações, em especial no momento que vivemos, né? A humanidade vive um momento de muitas dores, de muitas dificuldades, e essa obra está no prefácio dessa obra, busca abrir nossos olhos e nossos corações para esses momentos que a Terra passa na sua luta de transição, de planeta de expiações e provas, para um planeta de regeneração. Então, é tentando abrir nossos corações, de sorte que possamos dar o máximo de proveito a essa reencarnação, porque vivemos um momento, sem dúvida nenhuma, muito importante para nossos espíritos. Então, essa obra vem trazer não só consolação, mas trazer informações fundamentais para se despertar do espírito. Lembrando que a semana passada estudamos o maravilhoso capítulo 5, denominado de influenciação, em que nessa obra foi trazido muitas informações interessantes por André Luiz. Lembremos que André Luiz está na companhia do instrutor Alexandre, participando dos bastidores de uma casa espírita, onde se desenvolve a questão do aprendizado, do desenvolvimento mediúnico, não é? E André Luiz ficou muito impressionado, porque depois de um trabalho feito, de uma aula, de todo um trabalho feito pela espiritualidade, na casa espírita, visando o processo de desenvolvimento mediúnico, os 18 candidatos a médios, ou seja, os estudantes de médios, estavam saindo da casa, e todos muito jubilosos pelo banho de luz que tinham recebido, pelo tratamento extraordinário que a espiritualidade teria aplicado sobre eles. E muitos comentavam, jubilosos, felizes, alegres, que tinham chegado atormentados à casa, tinham chegado preocupados, trazendo muitas angústias no coração, mas estavam saindo muito leves, jubilosos, felizes, todos eles, né? Porque tinham realmente sentido que tinham sido muito beneficiados pela espiritualidade naquela noite. Falavam também, de forma muito fraterna e muito felizes, da maravilha que é a doutrina espírita, essa doutrina consoladora de almas. Todos eles compreendiam a grandiosidade do Consolador prometido por Jesus, né? Todos muito felizes. E aí André Luiz acompanhava todo esse diálogo, esse colóquio, muito feliz, assim, como eles tinham recepcionado muito bem as informações, que como estavam felizes. Entretanto, Alexandre, o instrutor, avisa a André: olha, André, infelizmente, toda essa energia contagiante, ela é maravilhosa, mas infelizmente eles ainda não têm a maturidade para manter esse mesmo estado d'alma, ou seja, esse mesmo estado de espírito. Infelizmente, muitos têm essas informações, esse desejo só da boca para fora. E André Luiz ficou muito surpreso com essa afirmação de Alexandre. E Alexandre, então, chama ele, André Luiz, para acompanhar aquele grupo que retornaria em seguida a seus lares, para ver como efetivamente seria verdade. E André Luiz ficou muito impressionado que, assim que saiu da casa espírita, viu um grupo de espíritos profundamente infelizes lá fora. E então Alexandre diz: olha, aqueles ali são os companheiros desse grupo aqui. Boa parte deles são obsessores, vampiros, que vampirizam essas criaturas aqui. E André Luiz ficou atônito, sem acreditar nessa questão toda. E então, Alexandre o convida para acompanhar um grupo a seus lares e ver como é que se processaria, né? E foi o que estudamos no capítulo passado, o capítulo 5, da questão da influenciação. E André Luiz e Alexandre acompanhou um trio, ou seja, era uma mãezinha, uma senhora, com um rapaz, um jovem rapaz casado, e uma menina, uma jovem de 16 anos. E acompanhou como aconteceria isso. Quando eles três se separaram do grupo maior,
3 das entidades profundamente felizes juntaram-se aos 3 que estavam se caminhando para casa. E André Luiz narra que uma dessas entidades profundamente felizes junta-se, acopla-se ao perispírito da mãe, da senhora, da mãe dos 2 que estavam ali. E a senhora que vinha jubilosa, feliz, etc., toda feliz da vida, dizendo que estava aliviada, etc., de repente mudou completamente sobre a injunção, sobre a influenciação dessa entidade que a vampirizava, que a influenciava. E, de repente, ela que estava radiante, feliz e sorrindo, fingiu a testa, de repente se fechou, e ela começou a reclamar da vida, sobre a influenciação dessa entidade infeliz, reclamando que tal, que não sabia por quê, na casa espírita ela é tão feliz, mas quando voltava para casa as preocupações voltavam com ela, que a vida era muito dura, e começou-se as lamúrias e as reclamações. Em seguida, aí 2 outras entidades profundamente infelizes se juntam ao rapaz. Lembremos que esse rapaz é aquele mesmo. Se recordamos que uns 3 ou 4 capítulos para trás, foram analisados por André Luiz e Vicente o perfil de 3 dos candidatos a médiuns. E se lembramos, tinha um rapaz que tinha problemas gravíssimos na área da sexualidade, cujo corpo estava cheio de larvas ou bacilos de ordem psíquicas na área da sexualidade, né? Tinha um senhor que tinha graves problemas com álcool, do mesmo jeito, que tinha também bacilos psíquicos nessa área do álcool, e uma senhora que tinha problema, que comia demais. Todos eles estavam contaminados por esses bacilos psíquicos que devoravam os seus organismos físicos, se alimentando das energias vitais do corpo delas, trazendo sérios e graves problemas. Lembremos que esses bacilos psíquicos é o alimento dos vampiros, ou seja, esses bacilos psíquicos sugam as energias do corpo das pessoas, do corpo físico, enfraquecendo e matando gradativamente a cada um de nós. E as entidades vampiras se alimentam dessas larvas psíquicas ou desses bacilos psíquicos. Vê que coisa mais dramática, né, que a gente sofre. Essas informações maravilhosas trazidas por André Luiz, para que a gente possa se prevenir e se vacine contra esse processo grave, modificando e renovando espiritualmente. Muito bem. Então, essas 2 entidades se juntam ao rapaz. Era exatamente esse rapaz que tinha problema na área da sexualidade. E aí ele também, que vinha muito jubiloso e feliz, de repente mudou completamente o seu estado de espírito. E começa a reclamar da vida, falando que sofre muito, que tem influenciações gravíssimas e sente, não obstante ser casado há pouco tempo, muito jovem, amar muito a esposa, mas tem graves tentações na área da sexualidade, e etc, e etc, e etc. E a menina, a jovem de 16 anos, era equilibrada do grupo, né? E influenciada por Alexandre, que é Deus ajudando o homem pelo homem, né? E, intui a menina, por intuição, põe a mão, a destra da mão direita na cabeça da menina, e traz uma série de lições importantes, dizendo a eles: olha, será que vocês não estão sendo influenciados por espíritos infelizes? Tal. E aí o rapaz, realmente eu acho que mas é por isso que eu estou me tentando desenvolver na área da mediunidade, se é moça influenciada por Alexandre. Mas será que não seria mais interessante você primeiro se modificar espiritualmente, se renovar, se fortalecer, fazer sua reforma íntima? Porque ninguém pode dar o que não tem. Como é que você pode educar as entidades infelizes se você ainda não está com esses valores no coração? Ninguém pode dar o que não tem. E tanto a mãe quanto o rapaz, ao invés de receber as mensagens que a espiritualidade estava passando, ao contrário, se chatearam com a menina. Ou seja, influenciado pelas entidades infelizes. Então, essa é a síntese do capítulo 5. E aqui nós vamos começar o capítulo da oração, porque André Luiz vai ficar muito impressionado com o que viu e vai pedir, então, a Alexandre informações. Escuta, como é que, na verdade, a gente busca tratar-se dessas patologias dramáticas, das patologias da alma, né? E aí o capítulo é muito rico também em informações para cada um de nós, para a gente entender a validade e a multiplicidade de benefícios trazidos pela oração dentro da máxima de Jesus, do vigiar e orar. Então, diz assim o capítulo 6, chamado de A Oração. Então, nos diz aqui André Luiz: após separar-se da genitora e da irmã, lembra que o rapaz é casado, né? E vinham os 3 juntos, mas o rapaz vinha com os 3, mas ele, de repente, se separou da irmã e foi para a residência deles. Aí diz o seguinte: após separar-se da genitora e da irmã... Antônio, teu som está baixo. Está baixo, querida? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Obrigado por avisar, viu? Eu Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho?
Melhorou. Eu tive que desligar o ventilador porque não estava ouvindo você falar. Ah, desculpa, então. Então, vou tentar aqui falar um pouco mais próximo do microfone. Muito bem. Então, quando, na verdade, ele se separa da mãe e da irmã, ele destina a sua casa, André Luiz e Alexandre seguem ele, porque Alexandre queria demonstrar a André Luiz como é que era o método, digamos assim, a vacina ou remédio, para um dos remédios para tratar essa questão de se livrar do processo de vampirização. Então, é o seguinte, dispôs o rapaz a tomar o caminho da residência, que ele era própria da casa dele. Seguimos-lo de perto, diz André Luiz. Doía-me, diz André Luiz. André Luiz ficou muito constrangido, ficou muito, não é constrangido, ficou muito doído com o estado de sofrimento daquele jovem, daquele rapaz. Doía-me identificar-lhe naquele rapaz a posição de vítima, cercado por duas formas escuras, duas entidades profundamente infelizes que se juntaram a ele. Volto a dizer que essas entidades infelizes não só eram duas estavam naquele momento. Aí no capítulo passado diz que, em função da viciação do sexo que ele praticava, desarvorado e desequilibrado, um vício, muitas outras entidades recorriam também a ele, porque ele frequentava ambientes de baixo meretrício, de prostíbulos e etc. E é um local muito afeito, muito desejado e muito utilizado para essas entidades infelizes, né? Então, ele era sugado por essas entidades infelizes, não só aquelas duas, mas outras. Por isso, o estado dele era mais deprimente, a situação dele era mais dramática, né? Muito bem, continua André Luiz dizendo. As observações referentes à microbiologia psíquica, ou seja, essas patologias de ordem psíquicas, volto a dizer, esses bacilos psíquicos afetam o espírito. E se afeta o espírito, afeta também o corpo, né? Nós já vimos isso estudando no capítulo passado. Então, observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. André Luiz dizendo que ficou muito impressionado porque ele fora médico na Terra. Mas a medicina não alcança essas informações, essas patologias da alma, né? Diz ele, conhecer ele de perto por quê? Porque ele foi médico na Terra, né? Conhecer ele de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Ele está falando das doenças que acometiam o corpo físico, porque ele fora médico na Terra. Ele tinha o conhecimento dessas patologias que normalmente acometem o corpo físico, né? Diz ele. Trataram no outro tempo, quando médico na Terra, né? Inúmeros casos de infecção através de artrites, miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares, diz ele. Examinar atenciosamente o corpo, no corpo médico, quando o médico examinava muito isso, né? As manifestações do câncer, com dos tumores malignos, em complicados processos patológicos, ou seja, eram várias patologias desse jaez, dessa natureza, né? Diz ele, vira múltiplas expressões microbianas que acometiam o corpo físico, volto a dizer. Ele viu como o médico conhecia perfeitamente, estudou essa medicina, né? No tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, diz ele, na qualidade de defensor da vida, como médico, né? Permaneceram longos dias em duelos com a morte, ou seja, as pessoas com doenças graves e ele lutando para salvar essas pessoas, né? Sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque de vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Isso aqui ele faz um depoimento de quando fora médico na Terra, né? Dizer, na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. Ele está justificando que conhecia muito bem as patologias que acometiam o corpo físico, mas nada conhecia das patologias espirituais. Quando ele narrando, olha, no diagnóstico de difteria, por exemplo, não vacilar em aplicar o soro Hoax, segundo ele, e conhecia o valor da operação da traqueoscomia no CRUP, que era adequada a isso. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação, né? Nas eczemas, lembraria, sem dúvida, dos banhos de amido, das pomadas à base de bismuto e a medicação essencial e sulfurosa. Quer dizer, todos esses males eu conhecia. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina,
depois de analisar detalhadamente os sintomas. Tudo isso ele conhecia. Dizia, olha, no câncer, por exemplo, praticaria intervenção cirúrgica se o raio-x não demonstrasse eficiência precisa. Recorreria, então, à cirurgia. Para todos esses sintomas, ele conhecia isso tudo, saberia utilizar regimes de dietas, aplicações diversas, isolamentos e de intervenções. Mas e ali? Ou seja, o que quer dizer? Mas ali, diante daquele rapaz com patologias graves do espírito, que a medicina não alcançara, não conhecia, não tinha a menor ideia. Então, diante dos bacilos de ordem psíquica e as larvas psíquicas, o que fazer? Era a interrogação dele, ele pensando, meu Deus, eu conheço todas essas patologias que acometem o corpo físico, mas no corpo espiritual. Nada desconheço, porque essa matéria não é dada nas faculdades da Terra, porque a Terra nem conhece, nem tem a menor ideia disso, diz ele. À nossa frente, diz ele, caminhava um enfermo diverso, ou seja, diverso de quê? Diverso daquelas patologias do corpo que ele conhecia, né? Diz ele, no entanto, era paciente em condições muito graves. É importante a gente compreender por que era muito grave, gente. Aquele jovem rapaz, ele estava sendo devorado pelos bacilos psíquicos. Que eu volto a dizer, eram muitos. Por que eram muitos? Porque ele era instrumento de muitas entidades profundamente infelizes que o induziam ao cometimento do sexo desregrado. Portanto, digamos assim, esse grupo de bacilos se multiplicava com facilidade muito grande. Porque, entende, são as viciações que fazem com que esses bacilos se reproduzam, né? E como eram muitas entidades que se alimentavam desses bacilos, ou seja, ele estava sendo sugado, estava morrendo gradativamente. Porque quanto mais bacilos psíquicos existiam no corpo dele, mais sugava as energias vitais dele. E sugando as energias vitais dele, as entidades que se alimentavam desses bacilos, lá sugavam dele, mas estavam se reproduzindo. E ainda mais, essas entidades que o induziam o tempo todo ao sexo desregrado, o sexo desregrado também consome energias. Você vai fazendo com que o corpo vá desviando energias que eram para outros órgãos necessários do corpo, como o coração, a digestão, pâncreas, fígado, etc., para atender aquela seara. Então, todos os vícios sem dúvida nenhuma, um desaguadouro muito grave de energias que vão fazer falta lá na frente. É muito fácil a gente verificar, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas ou que é viciada em bebida alcoólica, por exemplo, se envelhecer muito mais rápido. Claro que vai envelhecer muito mais rápido. Os efeitos deletérios do álcool é um fato. E, normalmente, essas pessoas sofrem o processo de vampirismo pelas entidades que gostam do álcool e utilizam-se dele. É o mesmo processo. As pessoas envelhecem muito mais cedo. Todo vício tem sérias consequências. Por isso que as pessoas envelhecem e morrem mais cedo, os que são viciados dessa natureza, em drogas, em álcool, em todos os demais vícios, como a comida em excesso. Porque se suga muita energia, a pessoa vai morrendo devagarinho. Então, por isso que ele fala aqui que o rapaz estava em condições muito graves, né? Quando ele dizendo, viam-se-lhes os parasitas escuros, era fácil verificar isso, porque ele, quando foi aumentada a percepção através da mão de Alexandre, que aumentou através do seu magnetismo, fez aumentar a visão de André Luiz, como se fosse uma lente maior de visão, ele viu e ficou muito impressionado isso, né? Observava-se-lhe a desesperação íntima. Por que a desesperação íntima? Porque essas entidades infelizes têm sentimentos profundamente infelizes. Quanto mais infelizes são as entidades, o sentimento, o pensamento, as energias dessas criaturas são terríveis. E acoplado ao perispírito do obsidiado, ele passa a sentir as mesmas angústias. Por isso essa desesperação íntima, porque ele sentia as energias infelizes das entidades, além de que exacerbar os desejos pelo sexo o tempo todo, que roubava as energias dele também. Por isso que ele falava que a situação do rapaz do quadro era muito grave, né? Via-se, sim, ele está falando aqui, né? Desesperação íntima em face do assédio incessante. Por quê? Não era um obeso ou outro que as entidades chegavam para ele, não, era o tempo todo. Só livravam ele quando ele estava na casa espírita, eles ficavam lá fora, porque não tinha permissão para entrar. Do contrário, estava com ele o tempo todo, sugando e passando as então, era um processo muito dramático. Isso abate profundamente as entidades, as pessoas que ficam com sentimentos infelizes, com as dores, etc. Tudo decorrente daquelas criaturas, sentem as mesmas coisas que a pessoa sente. A influenciação é muito grande, muito dramática, né? Muito bem. Não havia remédio para ele. Ou seja, André Luiz
estava angustiado. Escuta, esse rapaz está aqui numa situação muito dramática. Não tem remédio? Eu não conheço nenhum remédio, porque eu conheço a patologia do corpo. Mas ele estava pensando, acompanhando o rapaz e pensando, angustiado, o que fazer para ajudar? Que remédio é que se pode dar para esse rapaz melhorar da situação? Aí dizia André Luiz pensando, estaria abandonado e era mais infeliz do que os doentes do mundo? Ou seja, o que quer dizer com isso, gente? Quando ele fala que é abandonado e mais infeliz do que os doentes do mundo, ele está falando dos doentes, das patologias comuns do corpo, e não de ordem psíquica. Ele está dizendo o seguinte, escuta, essa doença psíquica é muito mais dramática do que a doença do corpo. Se a doença do corpo eu conheço, é fácil os remédios, mas a doença da alma, não. Aí ele diz, escuta, será que é mais infeliz ele? Quando ele perguntando, essas são as interrogações do coração dele, que depois Alexandre, lá na frente, vai responder. O que fazer, diz André Luiz, angustiado, né? Para aliviar as dores terríveis que esse rapaz está passando, né? E se manifestarem a maneira de angustiosas e permanentes inquietações. É angustiosa e permanente inquietações porque o tempo todo as entidades estavam acopladas a ele, por isso que era permanente as inquietações. Eram as inquietações dos espíritos inquietos e viciados em sexo, e também os sentimentos infelizes, não só da sexualidade, mas todas as angústias que passavam nas entidades, que a gente tem que sempre entender isso. As entidades, os obsessores, são mais infelizes que os obsidados. Tem que entender isso. André Luiz, certa feita, em uma certa obra, ele nos traz essa informação que é interessante. A gente tem uma tendência a ter raiva dos obsessores. Quando lê, a gente tem uma tendência. Nós precisamos entender que os obsessores são mais infelizes do que os obsidiados. Por quê? Porque eles são tão infelizes que o tempo todo pensam em prejudicar aquela criatura. Estão no estágio que eles não pensam que tem família, que tem pessoas que o amam, não. O tempo todo está ali tentando prejudicar essas pessoas. Então, os infelizes são, no caso, as obsessões por ódio, não parece ser o caso desse aqui, é pela viciação. Mas, mesmo assim, são entidades profundamente infelizes, todo mundo espiritual, mas não despertaram ainda que são filhos de Deus e que precisam se trilhar o seu caminho de autoiluminação. Né? Por isso que ele está dizendo isso. Né? Vai dizer ele, já havia atendido, André Luiz dizendo agora, já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Lembra daquela situação lá no livro, no livro Os Mensageiros, que André Luiz atenderam aquela senhora que estava com tracoma e tal, né? Que estava acometida, ou seja, ali era uma doença, em princípio, que não tinha esse cunho. Era uma doença que ela era ídolo da doença e atraía a doença. Quer dizer, eu já tinha atendido aquele, já atendido, inclusive, outras pessoas, né? Desencarnadas, etc. Mas esse caso, segundo ele, parecia mais dramático, que ele estava angustiado. Vê como ajudar, estava pensando nisso, como fazer. Né? A dizer ele, não ignorava os esforços constantes de nossa colônia. Que nossa colônia que está falando, gente, espiritual, de nosso lar, né? Isso não ignorava os esforços da colônia do nosso lar, a fim de atenuar os sofrimentos dos desencarnados, que era aquilo que ele fez lá com a senhora do tracoma e outro, né? De ordem inferior. Ou seja, os encarnados de ordem inferior. Os infelizes, as criaturas que desencarnam e ficam perambulando, não conseguem ascender, etc, etc. Olha, eu já tinha participado desse tratamento. Mas ali, diz André Luiz, diante daquele quadro daquele rapaz, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, ou seja, do aumento da percepção, da visão que Alexandre permitiu a ele, que ele pôde mergulhar no espírito e no corpo daquele rapaz, que ele enxergou, ele dizia, o grande Alexandre, o grande generoso instrutor me seguia, observara, diz ele, um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Ou seja, ele nunca tinha visto isso e ficou muito assustado. E aí é a importância dessas obras de André Luiz. Ou seja, André Luiz não só estava trazendo essa informação para ele se crescer e renovar-se espiritualmente com essas informações, mas está partilhando conosco. Olha, ou em outras palavras, tome cuidado. Se esses jovens aqui que participavam, eram espíritas, estavam numa casa espírita para estudar a mediunidade, e boa parte deles estava cometido o vampirismo, imagine, todos nós podemos, em princípio, se não tivermos cuidado, estar passando as mesmas situações, as mesmas singularidades. É esse o aviso, esse o recado que André Luiz traz ao colocar isso nessa obra, né? Para a gente acordar, gente. O grande objetivo dessas obras é despertar em nós. Olha, gente, ninguém vai para a Terra. A Terra não é uma colônia de férias. Não, é uma escola. Aprendam, renovem-se, que é o que Deus deseja, né? Quando eu dizendo, por que os fatores de ministrar socorro indispensável? Por que fator de ministrar o socorro indispensável?
dizendo ele. E aí, uma coisa que é muito importante a gente ter essas compreensões. Lá atrás, em 2 capítulos atrás, o próprio Alexandre diz a André Luiz que as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. As doenças psíquicas, vou repetir que é importante, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis do que as doenças que acometem o corpo físico, naturalmente. São quadros mais dolorosos. Que entenda, sempre que, na verdade, o nosso espírito está doente, isso repercute no espírito e, ao mesmo tempo, repercute no corpo físico. Então, é importante a gente ter essas compreensões. Só, olha, as doenças psíquicas são muito mais gravosas, mais dramáticas do que as doenças que acometem o dia, normalmente, o corpo físico, né? Se não for uma doença de ordem psíquica, né? E, naturalmente, diz André Luiz, só ligar aqui o ventilador, estou meio quente também. Bem, dizem que André Luiz, e, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres, ou seja, ele pensando, ele se ao lado de Alexandre, acompanhando o rapaz se dirigir à casa dele, e essas indagações na cabeça dele, né? Perguntando e perguntando, na cabeça está chegando as interrogações, que ele iria oportunamente perguntar a Alexandre, porque as respostas que Alexandre ia dar para ele certamente ia servir muito para nós também. Então, diz ele, semelhantes expressões microbianas, ou seja, espirituais, esses bacilos, né? Acompanhariam desencarnados? Olha que pergunta interessante que ele está fazendo, ou seja, esses bacilos psicológicos só eram acometidos das pessoas que estavam encarnadas? Ou quando a gente desencarna também leva? A pergunta é muito interessante, mas a resposta não parece tão difícil, porque, veja só, se eu estou encarnado e meu espírito está doente, o fato de ter desencarnado a minha casa, enquanto encarnado, que o corpo nada mais é que um tabernáculo, é a casa do espírito quando estamos encarnados, já diz André Luiz. Se morre a minha casa, se morre a minha roupa de carne, se o espírito está doente, vai continuar doente. Não é o fato dele ter desencarnado que vai ficar bom ou que vai virar anjo. Não é isso. Então, a resposta, no meu ver, é muito clara, né? Vai estar aqui perguntando, escuta, mas semelhantes expressões microbianas acompanham desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? É a pergunta dele, que ele me debatia. Aí ele lembrou que passou 8 anos no umbral, né? Ele disse, quando me debatia, ele, André Luiz, em amarguras inexprimíveis, nos 8 anos de umbral, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das manifestações, das mesmas influenciações cruéis. Então, ele já fez a pergunta na cabecinha dele, mas ele trouxe as próprias respostas. Olha, se eu passei 8 anos no umbral, e só está no umbral quem está com os corações cheios de sentimentos infelizes. E lembremos que André Luiz narra no livro Nosso Lar que ele tinha viciações na área do álcool, comia em excesso, etc. Tinha também problema na área da sexualidade, foi cometido de sífilis, foi ali que ele pegou também o problema do câncer, etc. Aí só de pronto ele imagina, eu também devo ter sido acometido por isso. E se lembrarmos lá do Nosso Lar, ele diz, inclusive, quando foi lá socorrido pelo ministro Clarence, depois de 8 anos, quando não tinha mais energia, expressão dele lá no Nosso Lar, quando não tinha mais energia, quando não tinha mais condições nenhuma de me locomover, e estava cansado de sofrer, ou seja, estava esgotado, possivelmente com patologia dessa natureza, né? Que ergueu as mãos aos céus e fez uma prece do coração, criou as condições para que, de coração, ele pediu a Deus que socorresse, possibilitou, então, que o ministro Clarence chegasse até ele. Ele estava tentando há tanto tempo, mas não tinha sintonia entre eles. Então, ele faz essa pergunta, mas de ponto, ele já também está de acordo que deveria ter sido, sim, nesses 8 anos, também vítima dessas patologias do espírito. Né? Quando ele dizendo, todavia, onde o remédio salutar? Ou seja, ele continuava com as perguntas na cabeça e muito preocupado com aquele rapaz e angustiado de como ajudar aquele rapaz. Onde o alívio, diz ele, para tamanhas angústias? Né? Diz ele. Revelando, melhor dizendo, paternal interesse, Alexandre veio a meu socorro esclarecendo. Alexandre captou as indagações de André Luiz, né? E é natural, os espíritos mais elevados captam por telepatia os sentimentos, os pensamentos dos outros, é normal, de ver várias passagens na obra de André Luiz essas informações, né? Alexandre, captando essa angústia de André Luiz, veio socorro, trazendo explicações a essas perguntas dele, que vai ser muito útil para cada um de nós. Para cada um de nós. Escuta, qual é o remédio para a gente se curar ou melhorar
do ataque das entidades vampirescas. Vampira, né? Essa é boa parte das perguntas. E se desencarnando, passa. O que é que diz, então, Alexandre? Estas interrogações íntimas, André, diz Alexandre, são portadores de grande bem para o seu coração. Olha a explicação dele, então a gente vai entender também o porquê dessa resposta de Alexandre. Começa a observar as manifestações de um vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Olha que informação está nos trazendo o Alexandre. Lembremos, de novo, lá na obra Nosso Lar, André Luiz, depois de que for assistido por Nosso Lar, pelo ministro Clarencio, por Lisa, depois de internado, etc., etc., quando ele se recupera, ele vai buscar o ministro Clarencio para pedir uma vaga para trabalhar como médico no mundo espiritual. Quem se lembra disso? Né? E aí o ministro Clarencio diz, olha, meu amigo, infelizmente, você ainda não tem condições de trabalhar como médico no mundo espiritual, porque a medicina do corpo é uma, a medicina do espírito é outra. Ora, se você está aqui porque seu espírito está doente, está claro que você não entende nada da medicina do espírito, senão você não estava doente. Você não compreende as patologias ainda da alma, você conhecia muito bem as patologias do espírito. E para ser médico do mundo espiritual, você precisa dessas patologias, compreender isso. Você não tem condição de trabalhar nem como enfermeiro ainda. Olha que informação interessante. Por isso que ele está dizendo aqui que o Alexandre, parabenizando ele, por essas observações, que ele começou, então, a enxergar as doenças da alma. Essa é a razão dos parabéns que Alexandre está dando a ele. Olha, estas informações íntimas, André, são portadores de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Ou seja, o vampirismo não é detectado pela medicina da Terra. É o que está dizendo. As suas observações já é um olhar para a medicina do espírito. Você já está começando a enxergar isso. Você está começando a enxergar muito além da medicina da Terra, que a medicina da Terra não conhece disso. Dizendo mais, quase que a totalidade, olha que informação impressionante, quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores, que zona inferior está falando, gente? Umbrais, das trevas e por aí vai, quadros suicidas, deve a ela a sua dolorosa origem. Isso é muito grave. Está dizendo que quase a totalidade dos sofrimentos nas zonas inferiores dos desencarnados tem a ver com a questão do vampirismo. Olha que coisa mais impressionante. É assustadora essa constatação, botei aqui a observação. É assustadora. Mas também, ao mesmo tempo, é compreensível. Porque, lembra, quem, na verdade, quando desencarna, fica nas regiões umbralinas ou vai para a região das trevas, etc., etc. Quem tem suas viciações, quem está acompliciado com as sombras, quem tem sentimentos profundamente infelizes. Que eu volto a dizer, isso algumas vezes, mas é importante, só fica na região do umbral. Todos nós saímos aqui da Terra, quando desencarnamos, passamos por lá. Mas só fica lá quem tem sintonia com aquele ambiente, com as viciações, com o coração cheio de ódio, ressentimento, etc., etc., etc. O que é que vamos ficar fazendo nessas regiões? Não é chamado de regiões purgatoriais por acaso. Nós vamos purgar esses sentimentos infelizes. Quando purgarmos, quando tiver mais nenhum sentimento naquela região infeliz, de sombra, de tristeza, de dor, a gente passa a ter um salvo-conduto para ir em frente. Essa que é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Dentro daquela máxima de Jesus, que só os lobos são pegos nas armadilhas de lobos. Quem, na verdade, não tem nenhuma sintonia com o umbral, não fica lá. Muito menos na região das sombras, etc., etc. Né? Muito bem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, diz Alexandre, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras por sintonia, não é não, gente? Para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Está dizendo o seguinte, se eu, na verdade, vivo na vida pensando, vivendo, praticando, sonhando, planejando o mal, quando desencarnar, vou para um lugar que só tem todo pensando bem? Não, porque eu não tenho sintonia com esse ambiente. Eu vou buscar aqueles ambientes onde estão os meus, onde estão as pessoas que pensam, falam, sentem do mesmo jeito que eu. Isso chama sintonia, isso é em tudo. Tá? Que se eu, na verdade, penso no bem, na caridade, na fraternidade, no amor, no plantal, vou para ambientes onde tem essas pessoas com um coração bom. Isso se chama sintonia. É a lei de ação e de reação. Né? É a história do plantio. Colhe-se e plante Jesus. Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. É o que Alexandre está dizendo isso aqui. Então, quando você desencarna, você não vira anjo, você não modifica, não. Se você tem um espírito doente, cheio de vícios,
você vai continuar sendo espírito doente, cheio de vício. Portanto, vai sim sofrer o processo de vampirização quando desencarna, porque você vai guardar sintonia com as entidades que pensam do mesmo jeito. É isso que ele está nos dizendo. Né? Continuando. Diz ele, na mesma linha, os criminosos de várias matizes, os fracos da vontade, ou seja, aqueles que, na verdade, se deixam levar, porque não têm fortaleza de espírito, os aleijados do caráter, os doentes voluntários que não reagem, né? Que deixam levar na onda, no vendaval, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidade de sofredores. Integram, gente. Por que integram? São atraídos por sintonia quando desencarnam. Nós seremos atraídos por lugares que temos sintonia, do bem ou do mal. Essa é a história. E penitência. Integra as comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão. Os assassinos são atraídos pelos assassinos, os ladrões chamam... É por aí os processos. Né? Arrastando-se, diz ele, integra as comunidades de sofredores e penitentes, o mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis do olhar humano. Isso é fato. Todos, quem leu o livro no nosso lar sabe disso, e é muito fácil. Também o livro dos Mensageiros fala disso. Todos eles, olha que informação impressionante, todos eles, unidade infeliz, harmoniosa, todos eles, não é todos eles, segregar, gente, segregar, expelir, segregam forças detestáveis, segregam aquilo que tem no coração. Lembra que Jesus falava que o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca vem do coração? Isso é a mesma coisa. Segregam o que tem dentro deles, segregam forças detestáveis e criam, gente, olha que informação impressionante, e criam formas horripilantes. Por que formas horripilantes? Porque toda a matéria mental, matéria mental significa pensamento, né? Está revestida de força plasmadora, que forma, exterioriza. O que é que ele está querendo dizer com isso, gente? Ele está dizendo que toda criatura tem a forma, tem a aparência nos espíritos do que vem do coração. As criaturas que exalam do coração o cheiro da caridade, do amor e da fraternidade são criaturas de aparências belas. É fácil verificar na literatura espírita. Todo ser bom, maravilhoso, exala luz, perfume, fraternidade, as feições são belas, se vestem as túnicas belas, brancas, azuis, etc. E as entidades infelizes têm faces terríveis. André Luiz narra isso lá no Umbral. Lá no livro Voltei também, o irmão Jacó narra também. Por quê? Porque aquelas criaturas, elas segregam essas energias, esses sentimentos, essas forças detestáveis, e a forma física do perispírito são deturpadas, porque eles exalam esses sentimentos infelizes. E essas formas, esses sentimentos infelizes, têm força plasmadora, modificadora, que exterioriza. Então, as mentes, as fisionomias dessas criaturas são horríveis, porque o coração deles é horrível. Eles exteriorizam o que tem no coração. Essa é que é a história. Como os bons exteriorizam a beleza, que vem do coração. É fácil ver as narrativas das criaturas angelicais, todas com feições bonitas, maravilhosas, exalando pensamento, sentimento de flores, perfume de flores, perfume de etc, etc, etc. É isso que ele está nos dizendo. Essas criaturas infelizes segregam e têm formas horripilantes, porque eles exteriorizam isso e plasmam nas suas feições. Muito bem. Mas objetei, André Luiz, perguntou a Alexandre depois da explicação. Sinto, olha que informação bacana para a gente entender. Mas objetei, diz André Luiz, sinto que o campo médico, olha aí, o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Por que é muito maior, gente? Porque a medicina do espírito é muito mais complexa. O médico da Terra só tem compreensão da medicina ou das patologias do corpo físico. E o médico espiritual, a medicina espiritual, é muito mais abrangente, além de compreender as anomalias e as patologias do corpo físico, compreende muito mais as patologias, as doenças da alma, que são muito mais complexas, e são muito mais dolorosas, muito mais sofríveis, como diz Alexandre anteriormente. Então, esse médico do espírito, ele é muito mais completo. A visão é muito mais ampliada, muito mais ampliada e dessas compreensões, né? Sem dúvida, diz ou seja, a André Luiz diz isso, que a medicina espiritual, pergunta isso a Alexandre, e Alexandre diz, sem dúvida, redarguiu o meu instrutor sereno. Quando, diz ele, quando
compreender... Olha, gente, essa informação ela é extraordinária. Olha que maravilha, diz essa revelação de Alexandre. Sem dúvida. Quando compreendermos humanidade, ciência, a extensão dos ascendentes morais, ou seja, nossos valores do espírito, né, em todos os acontecimentos da vida, quando entendermos quanto nós compreendemos que os valores do espírito, os valores do bem, os ascendentes do bem ou do mal, têm grandes repercussões no acontecimento da vida da gente. As criaturas que têm um coração cheio de bondade, etc., 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 isso vai reverberar no futuro do espírito. É a história, a velha história da colheita e do plantio. É a velha história da colheita e do plantio. Né? Como eu dizendo. Entretanto, considerei, André Luiz perguntou, horrorizaram-me as novas descobertas na região microbiana. André Luiz, dizendo para Alexandre, angustiado ainda com essa questão toda. Aí ele disse, mas escuta, o que fazer, Alexandre? O que fazer diante disso? Que remédio? O que fazer contra o vampirismo? Diz André Luiz. Como lutar com as forças mentais degradantes, ou seja, qual é o antídoto, qual é o remédio para lutar contra essas forças mentais degradantes, esses pensamentos infelizes, essas viciações, esses vacilos, essas lavas psíquicas, né? No mundo, diz ele, ou seja, na medicina, no mundo encarnado, diz André Luiz, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos, os tratamentos, né? De vários sistemas curativos. Mas aqui, o que fazer diante dessas doenças dramáticas que acometem os espíritos? Ele estava angustiado, ele queria explicações, que está nos passando também. O que fazer? Que remédio? Que tratamento? Né? Alexandre sorriu, pensativo, e falou depois da pausa mais longa. Conforme verificamos, André, diz Alexandre, o tratamento remoto nos tempos, as orações, as preces, etc., etc., a distância, a ascendência na fé, aqueles que têm uma fé robusta, etc., os processos da medicina importantes, nós sabemos disso. Nós sabemos que todos os médicos que têm uma religião importante, juntam-se a ele os médicos espirituais que possam assisti-lo no seu processo. Nós todos sabemos que isso é verdade, né? Muito bem. Nos séculos passados. E a concepção também, e a concepção de que as entidades diabólicas, infelizes, né, etc., provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente desvirtuadas da razão. Ele está dizendo o seguinte, tanto a ideia de que a fé ajuda em muito as pessoas que estão na área da medicina, etc., é fundamental, ou mesmo aqueles que trabalham em outras áreas, mas que têm o poder da oração, que ajuda muito, como também as preces, etc., que são os curandeiros, as pessoas, a prece é um poder muito importante, mas eles também, as entidades infelizes têm sim a capacidade de se encontrar guarida as entidades diabólicas de provocarem graves enfermidades nas pessoas. É o que está acontecendo com os rapazes, os vampirismos, etc., etc., etc. Tudo isso tem seu fundamento, está colocando para a gente. Né? Agora, escutem isso, que é muito interessante, que ele diz, olha, indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, diz ele, nós, as expressões mentais, o pensamento, dependem do equilíbrio do corpo. Olha que informação bacana. Claro, aquela máxima de mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. É fato. Né? É isso que está nos dizendo. As pessoas que não têm equilíbrio, esse desequilíbrio reverbera no corpo físico. É isso que está nos dizendo. Né? Assim como, diz ele, a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. É claro, se você vai tocar um violão, ele está quebrado, não vem boa música de lá. É isso que estão dizendo. Se o corpo está saudável, é sinal que, em princípio, o espírito está saudável. Né? Como, na verdade, o instrumento quebrado não pode dar um som como dá um instrumento perfeito. Está dizendo isso. Mas eu acho a grande frase do capítulo vem agora aqui para entender, que é maravilhosa. Diz ele, olha, diz Alexandre, mas a ciência médica, ou seja, a medicina, olha aí, que capacidade de presciência dele, ou seja, de predizer o futuro, de prever o futuro, né? Olha, mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes, atingirá o apogeu, diz ele, curará graves e muitas doenças no futuro, que não cura hoje, quando verificar no corpo somático, no corpo físico, a sombra da alma eterna. O que quer dizer com isso, gente? Que as dores, que as doenças do corpo nada mais são do que as doenças da alma,
que uma alma doente tem a capacidade de adoecer o corpo físico, como foi dito lá no capítulo passado. Eles, olha, no dia que a medicina compreender que as doenças do corpo são a reverberação da doença da alma, tratará o espírito. O grande salto quântico da ciência está aí, que diz da medicina. No dia que a gente compreender isso, quando encontrar pessoas, por exemplo, com um problema de loucura grave, entender que aquela loucura é proveniente de um processo obsessivo grave, vai tratar lá o espírito daquele camarada que está sofrendo obsessão grave. Tratar do espírito, curou o espírito, cura o corpo. Isso é muito interessante a gente entender. Então, ele está nos dizendo o seguinte, que no dia que a medicina atingir esse patamar de compreensão, que as doenças do corpo são a reverberação da doença da alma, tratará a alma. E a doença, então, descobrirá curas para muitos e todos os males que acomete o homem. Essa é que é a grande, que é extraordinária essa constatação, essa previsão dele, a visão dele do futuro. Quando ele dizendo, olha que informação bacana, olha, cada célula física, ou seja, do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, diz ele, é instrumento. Olha, gente, isso é muito interessante. Cada instrumento, cada célula é instrumento de determinada vibração mental. Então, está nos dizendo que a vibração mental de nossa mente, de nosso espírito, boa, atinge a célula, ou má também atinge a célula. Por quê? Por que isso, gente? Porque o nosso corpo físico, gente, nada mais é do que uma cópia fiel do corpo perispiritual. As células que correspondem ao corpo físico também tem a célula que corresponde ao corpo espiritual. É isso que estamos dizendo. Se o meu corpo espiritual, a célula do meu corpo espiritual está doente, ela atinge o corpo físico também. É isso que estamos dizendo. A vibração que vem da célula do perispírito atinge a célula do corpo físico. É isso que estamos dizendo. Se estiver saudável, o corpo físico está saudável. Se ela estiver doente, adoece também a célula do corpo físico. Isso é sensacional. Quando ele dizendo, todos nós, somos todos herdeiros do Pai. Não há nenhuma dúvida, Jesus não dizia isso. Somos filhos de Deus, né? Portanto, somos filhos de Deus que cria dentro do Pai. Todos nós. Cria, conserva, aperfeiçoa e transforma ou destrói diariamente. Então, está dizendo que cada um de nós, filho de Deus, e Jesus dizia que somos deuses, e é fato. Claro, um Deus em potencial, óbvio, né? Somos deuses em potencial. Nós temos a centelha de Deus em nossos corações, né? Então, ele está dizendo, olha, somos todos herdeiros do Pai de Deus, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. Na hora que ele cria, aperfeiçoa, conserva e transforma, se você estiver com o coração, com sentimentos do campo do bem. Mas se você tem um coração envenenado em sentimentos infelizes, você destrói. Essa é a história, diariamente. Como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos, todo dia, diz ele, Alexandre, criando, se temos sentimentos no bem, no amor, na fraternidade, na caridade, renovando, transformando-nos gradativamente, né? Aprimorando, que é esse processo de aperfeiçoamento, ou destruindo alguma coisa. Ou seja, conforme o direcionamento que dermos aos nossos corações, aos nossos espíritos, o caminho do bem ou do mal, construímos, renovamos, nos aprimoramos, transformamos, ou nos destruímos. Ou destruímos, matamos, maltratamos e por aí vai. Justifica a surpresa, diz Alexandre, de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. Ou seja, eu entendo, diz Alexandre, em outras palavras, a você, André Luiz, diante da descoberta que estão fazendo agora das patologias da alma, que você só conhecia a doença do corpo físico. Eu entendo a sua surpresa. Por isso que você está agora adentrando, então, os pressupostos da medicina do espírito, né? Diz ele, a luta do aperfeiçoamento é vastíssima. E é. Não é fácil mudar, gente, não é fácil transformar. Todos nós falamos de reforma ainda, mas é uma coisa complicada, porque nós vivemos desde sempre, vivendo nos mesmos vícios. E é uma luta para se mudar. Não, a mudança não é um estalar de dedo, a natureza não dá salto, é um processo e uma luta muito difícil, travada com nós próprios, de renovação espiritual. É uma luta muito difícil que nós vivemos ainda, está no nosso porão do nosso espírito, na nossa mente, nos nossos arquivos, esses vícios que são desde muito, né? Mudar isso não é uma coisa muito singela, né? Quando eu dizendo, a luta é vastíssima. Quanto ao combate, aí ele começa agora a explicar como é que combate o vampirismo. E essa informação é maravilhosa. Tem que guardar no nosso coração. Qual é o antídoto? Qual é o remédio? Ele está dizendo.
Quanto ao combate sistemático, assim, permanente ao vampirismo, diz ele, nas múltiplas moléstias da alma, ele está mostrando aqui um tipo de moléstia da alma, essa questão dos bacilos, mas tem muitas outras. Ele nem está entrando nesses detalhes. Olha, o combate sistemático ao vampirismo, das múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano da nossa atividade, está falando da espiritual, está falando físico, não. Está falando lá de cima, não só daqui de baixo, né? Não faltam processos saneadores, ou seja, renovadores e curativos. Não falta. Diz, olha, não falta métodos. Existe N métodos de tratar, como existe N doenças psíquicas que acometem os espíritos, está dizendo isso. Existem vários. Ele nem vai entrar nesses detalhes todos, né? Aí diz, olha, natureza exterior, de fora. No entanto, diz ele, examinando o assunto na essência, diz ele, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus, todos nós, deve ser o médico de si mesmo. Significa isso, gente? Renovar-se, transformar-se, fazer sua reforma íntima, trabalhar no campo do bem, cumprir na essência o que diz o Evangelho de Jesus, praticar o amor, a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Esse é o caminho, é o ser médico de si próprio. O remédio é criar dentro dos nossos próprios corações, porque na hora que eu levo a minha faixa vibracional, eu vou atrair para quem perto de mim? Os espíritos do bem. As entidades infelizes só se aproximam de nós porque nós temos sentimentos, pensamentos e ações infelizes. Essa é a grande história. O grande método é esse. É a prática do bem, é ser um método de si próprio. É a prática do bem, a fraternidade, etc, etc, etc. Diz ele. E até a plena aceitação dessa verdade. Enquanto a gente não compreender isso, que é uma coisa muito interessante, gente, que a gente precisa compreender. Ó, e até a plena aceitação dessa verdade, com as aplicações de seus princípios do Evangelho, né? A criatura estará sujeita a incessante desequilíbrio. O que significa isso, gente? Porque enquanto a gente não admitir nossos erros, eu sempre digo isso que é importante a gente compreender. Enquanto a gente só olha o erro dos outros, Jesus dizia que a gente tem a capacidade de ver um argueiro no olho do adversário. Mas não vê a trave que está no nosso. Nós temos um monte de defeito e não conseguimos enxergar. E enquanto a gente não começar a enxergar os nossos próprios defeitos e lutar contra eles, aí nós estamos longe do caminho, muito distante. Quando a gente começar a enxergar esses defeitos e começar a lutar, a combatê-los, aí o processo de redenção começa, de transformação começa. É isso que está nos dizendo, entendeu? Então, quando ele fala que nós temos que ser o médico de nós próprios, é modificar nossos corações, é a prática da vivência do Evangelho de Jesus. Passa essa remedinha aqui. Muito bem. Continua dizendo, entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz. Ou seja, diante dessas constatações que Alexandre disse para André Luiz ficou meio atônito com essa informação, e aí Alexandre indicou o rapaz, mostrou o rapaz que estava seguindo. Ele estava seguindo o rapaz. Essa conversa se deu a partir do momento em que o rapaz deixou a mãe e a irmã e seguiu para a casa dele. Seguiu o rapaz. Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar no seu redor doméstico. Chegou em casa, depois de um pequeno percurso a pé. E aí vocês vão ver isso na prática. É tão interessante, porque André Luiz, Alexandre, dá uma lição. André Luiz mostra as suas imensas perguntas, angústias de como tratar, fala das patologias do corpo físico, que nunca tinha visto, que a medicina não compreende essa patologia de ordem mental. E fica angustiado como tratar, e Alexandre explica, né? E aí vai mostrar um exemplo prático, a sensacional didática dele, né? Olha o que ele diz. O rapaz está prestes a entrar na casa dele. Olha que interessante. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo. Existem muitos, diz ele, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, ou seja, são vários os medicamentos contra, diz ele. Mas, diz Alexandre, para fornecer a você uma demonstração prática, lembra que ele disse lá atrás que o grande método de lutar contra o vampirismo é ser o médico de si próprio? Muito bem. Mas para mostrar a você, André Luiz, uma demonstração prática de como isso acontece, nós estamos aqui com um doente, que é esse rapaz que está aqui, vou mostrar a você de uma forma prática, uma demonstração só. Não quer dizer que só tem essa metodologia, não. Existem várias metodologias para se combater. Visitemos o lar de nosso amigo. O rapaz vai entrar na casa dele agora, chegar na casa dele. Olha que bacana essa informação, essa explicação maravilhosa. Conhecerá o mais poderoso antídoto, o mais poderoso remédio contra o vampirismo. O mais, que é o amor. Ele vai adiantar, eu vou só adiantar aqui uma coisa para entender. O amor,
é o método mais, é o antídoto, o remédio mais eficaz contra o vampirismo. Porque com o amor, gente, nós sabemos que o amor é o sentimento capaz de transformar cada um de nós. É óbvio. O amor é a luz, o amor é o sol existente dentro de cada um de nós, como diz André Luiz, como diz Lázaro lá no Evangelho, né? Esse sol interior, né? Extraordinário. E lá no capítulo 18 do livro Nosso Lar, é um capítulo extraordinário chamado Amor, Alimento das Almas. Por que o amor é tão fundamental na vida de cada um de nós? Lá, André Luiz conversando com Dona Laura, mãe de Lísias, e é maravilhoso esse capítulo, ele diz o seguinte, olha, Dona Laura diz para André Luiz, olha, meu amigo, o amor é o alimento das almas porque, como Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, Jesus queria dizer, alimentai-vos uns aos outros. Na hora que a gente ama uns aos outros, nós estamos alimentando, porque uma coisa é você alimentar o corpo físico, que todos nós precisamos alimentar. O que é o corpo físico se não o tabernáculo, a morada do nosso espírito temporária, mas que vai morrer? Nós precisamos alimentar esse corpo físico, para que eles possam se nutrir, para ele cumprir essa missão aqui na Terra. Mas, terminada a missão, esse corpo vai se decompor, vai para o chão, acabou. Mas o espírito é com a nossa jornada. E se a gente não alimentar o espírito, se estiver desnutrido, ele não passará da região das sombras. Isso que é interessante, precisa nutrir nosso espírito. Jesus dizia, nem só de pão vive o homem, e o espírito só se alimenta do amor. Era esse pão que Jesus falava. Nem só de pão vive o homem, porque o corpo, o pão, serve para alimentar o físico. Mas o espírito só se alimenta de amor. Né? Olha, como o carro precisa da gasolina para andar, o espírito, o corpo precisa do alimento para se nutrir, mas o espírito só se alimenta de amor. Isso é sensacional. Ele vai agora mostrar na prática o que ele está dizendo para André Luiz. Olha que maravilha. Diz, olha, curioso, André Luiz ficou, né? Observei que as entidades infelizes, as duas que vinham com o rapaz, lembra das duas entidades obsessoras? Né? Curioso. Você vê que as duas entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeita. Por que contrafeita? Alguma coisa impedia-lhes, elas duas, né, de acompanhar a vítima, o rapaz, até o interior da casa. Olha que coisa interessante. Essa informação, Dona Celeste, ela é muito interessante. Pessoal, as duas entidades infelizes vinham acompanhando o rapaz. Quando ele chegou na casa dele, alguma coisa o impediu dele entrar em casa. Olha que informação interessante. Lembra que quando estudamos no livro anterior, Os Mensageiros, tinha lá o capítulo que falava do Evangelho no Lar? Falava muito bem que as casas que têm o hábito de fazer o Evangelho no lar se transformam numa fortaleza contra o mal. E por quê? Porque, na verdade, quando a gente tem o hábito salutar de fazer o Evangelho no nosso lar, a espiritualidade faz um ponto na nossa casa, uma espécie de uma enfermaria espiritual. E os espíritos do bem encarregados daquela tarefa se estabelecem na casa da gente. E ali será um ponto de educação nossa, dos encarnados. E dos desencarnados que são trazidos para lá, que estão na redondeza, infeliz, que vão escutar as explanações evangélicas e serão os encarnados intuídos da melhor explicação. E nesse intervalo em que acontece o evangelho lá, as entidades infelizes são trazidas pela espiritualidade amiga, são tratados, assistidos e se educam também em casa. Então, a nossa casa passa a ser um ponto frequente das entidades da luz. E onde existe a luz, a sombra não encosta. Por isso que fala André Luiz lá, que a nossa casa, o evangelho, a casa que pratica o evangelho lá, passa a ser uma fortaleza contra o mal, contra as sombras. Por isso que, na verdade, a casa desse jovem, desse rapaz, que não obstante ser ele viciado, ter ele problemas, mas na casa dele, eu vou explicar por quê, que as entidades não puderam entrar, que existe uma barreira vibratória. Então, lembrado que o Dom André Luiz chegou na companhia de Vicente, e na companhia de Vicente e Aniceto, lá na casa da Dona Isabel, no Rio de Janeiro, ele tiveram que bater na porta para entrar. Ele ficou muito impressionado, porque o nome do Espírito não precisa bater na porta, entra diretamente, porque aquela casa tinha barreiras vibratórias para evitar que as entidades infelizes entrassem. E tinha vigilância na porta. Então, eles chegaram, bateram na porta, veio alguém e atendeu. Não é que, na verdade, Aniceto não pudesse entrar, mas é natural e as entidades elevadas pedem permissão para entrar e é natural, que existia barreira vibratória, existia vigilância, da mesma sorte que nessa casa desse rapaz, existia barreiras vibratórias, não por causa dele, por causa da esposa, ele vai explicar por quê. Que interessante, as duas entidades infelizes não puderam entrar. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, ou seja, Alexandre, você já sabe que a prece, olha a importância da prece, gente, que a prece, a oração, traça barreiras, traça fronteiras vibratórias.
seja, gente, a importância de cultuarmos a prece, de cultuarmos a oração elevada. A nossa casa, se nós temos esse hábito... Veja, esse rapaz era frívolo, tinha 2 entidades infelizes, tinha hábitos absurdos, mas a esposa dele não. Era uma criatura com uma mentalidade completamente diferente. E o amor que ela tinha, e o hábito que ela tinha, e a sintonia que ela tinha com as entidades espirituais elevadas, tornava a sua casa protegida, com barreiras vibracionais, por isso que as entidades puderam entrar. Olha que informação interessante, né? Eu me lembrei aqui, coloquei a observação aqui, que lá no livro Mensageiros, no penúltimo capítulo, tem uma coisa muito interessante, onde narra a desencarnação de Fernando, que era um espírito também frívolo. Ele estava no hospital para desencarnar numa situação dramática, e tinha 2 entidades profundamente infelizes lá observando, e doido para entrar no quarto. Mas a presença do espírito da mãezinha dele, de Fernando, que tinha desencarnado, estava presente naquele ambiente, a presença dela, da grandeza espiritual dela, não permitia que aquelas 2 entidades entrassem. Ela não dizia nada, mas o fato dela estar, a luz de estar presente, as sombras não invadem. Não obstante, o Fernando está lá, cometido, desencarnar numa situação dramática, e os caras estavam esperando que ele desencarnasse para levá-lo, digamos assim, né? Ou para vieram recebê-lo. Mas a presença da mãezinha dele, espírito elevado, a luminosidade dela, não permitia que as entidades infelizes entrassem. É o mesmo caso, as barreiras vibratórias. A esposa do rapaz, que cultuava a oração e o espírito nobre, o fato dela estar ali, as 2 entidades não tiveram permissão de entrar, e ficaram com raiva, teve um contrafeito, ficaram insatisfeitos porque não puderam entrar. As 2 entidades que acompanhavam o rapaz, ficaram lá fora, não conseguiram entrar. Que bacana, né? Sim, a André Luiz ficou, impressionado, né? Aí disse assim, sim, aí a André Luiz disse, sim, já observaram a experiência dessa ordem. Que experiência que ele fala? Eu acho interessante quando o André Luiz escreve, quando ele fala que já experimentaram a experiência dessa ordem, é exatamente essa que eu estou lembrando agora, lá da desencarnação de Fernando, que já abordou lá no livro Mensageiros. É o mesmo episódio, a mesma ideia, a mesma ideia. Aqui, prosseguiu ele, Alexandre, né? Reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta, digna, né? Ela, a esposa dele. Entramos, André Luiz, entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava para recolher, ou seja, o esposo entrou em casa, preparava para recolher, Alexandre explicava o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Ele foi explicar, então, Alexandre foi explicar, porque naquela casa reinava uma paz tão extraordinária, quando o dono da casa, o esposo, era um cara frívolo e acompanhado das entidades infelizes e vampirescas, né? Aí diz ele, Alexandre, o lar, André Luiz disse, não é somente morada de corpos, apenas vive nossos corpos, o espírito fica fora, né? Mas, acima de tudo, residência de almas, ou seja, espíritos encarnados, diz ele. O santuário doméstico de nossa casa, que encontre criaturas amantes da oração, ou seja, da prece, né? E dos sentimentos elevados, sentimentos nobres, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha o que está dizendo, né? Belas florações e colheitas espirituais. Dentro da ideia da colheita, né? Colhe-se o que planta, né? É a prova da lei da ação e da reação. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. A esposa daquele rapaz cultuava a oração e sentimentos nobres, e isso foi o suficiente, mesmo ele sendo uma criatura frívola, com sentimentos infelizes, mas a luz presente nela afugenta as sombras. Mesmo que ele tenha sombra no coração dele, mas a luz dela protege a casa, torna a casa dele uma fortaleza. Que coisa bacana. A importância da prece, da oração sentida, verdadeira, reta, digna, elevada, né? Continua. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências, diz Alexandre. Na primeira mocidade, cometeu muitas leviandades. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila. Garante como? Através da prece digna, do sentimento de amor e de fraternidade. A presença dela naquela casa é exatamente a garantia de paz e fraternidade naquela casa, que as entidades infelizes não têm permissão de entrar porque tem as barreiras vibratórias, né? Com a sua presença,
pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas. Como é que se emite forças purificadoras e luminosas, gente? Que tem no coração, né? Se você, na verdade, cultua a oração, a prece, tem no coração sentimentos, essas forças purificadoras e luminosas elas se impregnam na casa. É fácil compreender isso. As pessoas que têm sentimentos nobres, tudo está impregnado onde eles se encontram desses sentimentos purificadores e luminosos, né? Como o mal também. As pessoas infelizes, harmoniosas, deixam impregnar suas energias deletérias nos móveis, nas paredes, etc, etc, etc. A obra de André Luiz mostra muito isso, né? Muito bem. A emissão de forças purificadoras e luminosas, de que seu espírito se nutre, se alimenta dessas energias. Se ele se alimenta também, o ambiente todo fica impregnado por essas energias interessantes, né? Aí eu botei aqui que o ambiente reflete a energia dos que o habitam, e é fato, né? Achava eminentemente surpreendido, diz André Luiz. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Ou seja, quando André Luiz adentrou a casa na companhia de Alexandre, ele sentiu aquele ambiente magnífico. De pronto, ele sentiu a harmonia na casa, né? A vibração de paz inalterável. Aí diz ele, tranquilidade tal. Em cada ângulo, olha, tá dizendo, olha a informação que ele está dizendo, em cada ângulo, ou seja, nas paredes da casa, né? E em cada objeto isolado, ou seja, móveis, cadeira, tudo, né? Havia vibração de paz inalterável, ou seja, estava impregnada a casa das energias vibracionais da jovem, da moça, da esposa do rapaz. Que maravilha, né? O rapaz agora penetrava o aposento doméstico, ou seja, o quarto de repouso dele, né? Naturalmente disposto ao descanso noturno. E aí eu botei aqui a observação que, não obstante ele ser frívolo, já falei sobre isso, a luz dela trazia paz na casa. Muito bem. Alexandre tomou minha destra, ou seja, a mão, né? Pegou na minha mão, diz assim, né? Pegou na mão de Alexandre, de André Luiz, paternalmente, encaminhou-se até a porta do quarto, ele está falando, viu? Que se fechara intrépido, rapidamente. E bateu de leve. Ele bateu de leve no quarto. Por que entrou e bateu? Que interessante essa informação. Por que Alexandre bateu na porta do quarto? A esposa estava lá dormindo. De leve, bateu de leve, com cuidado, com respeito, né? Como se estivéssemos ante um santuário. Olha o respeito das entidades mais elevadas. Um santuário, no aposento onde eles dormiam. Um santuário que não deveriam penetrar sem religioso respeito. E aí, gente, a gente vê a diferença das entidades nobres que têm a preocupação e o respeito com a intimidade das pessoas, o respeito com os ambientes onde vão, né? Muito bem. Se as entidades certamente infelizes tivessem tido permissão para entrar ali, se não tivesse a barreira vibracional das poderes, adentravam, não tinham essa preocupação nenhuma. O respeito e os sentimentos nobres estão nas entidades elevadas, claro, né? Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico, ou seja, ela estava dormindo, né? Em momento do sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Ou seja, a esposa estava dormindo, mas o espírito dela, quando Alexandre bateu na porta do quarto, veio atender Alexandre afetuosamente, carinhosamente. Após cumprimentar-me, ou seja, ela cumprimentou André Luiz, após a apresentação de Alexandre, o que pressupunha que ela conhecia Alexandre, é lógico, né? Se ela falou com André Luiz, depois que Alexandre apresentou ela a André Luiz, é porque certamente Alexandre conhecia ela, né? Exclamou jovial: agradeço a Deus, disse a esposa do rapaz, a possibilidade de orarmos juntos. Ou seja, certamente ela conhecia perfeitamente Alexandre. Não se sabe, nem Alexandre explica, nem André Luiz explica de onde, mas muito possivelmente de nosso lar, muito possivelmente, certo? De nosso lar, né? E ela se sentiu profundamente feliz por receber aquele espírito elevado que era Alexandre, na companhia daquele amigo que foi André Luiz, que ela conheceu através de Alexandre. Entrem, diz ela, no quarto, né? Desejo transformar a nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo, ou seja, no quarto, e de minha parte, mal continha a surpresa da situação. André Luiz ficou muito impressionado. Por que André Luiz ficou muito impressionado, gente? Porque André Luiz vinha acompanhando uma criatura, um rapaz frívolo, com duas entidades profundamente infelizes, e ele achava que na casa dele era mais ou menos assim, que normalmente
Os frívolos acompanham os frívolos, e as casas dos frívolos estão sempre com as criaturas frívolas. Mas ele, como de surpresa, não chegou na casa. O ambiente era completamente diferente em função da presença de um espírito elevado, como era a esposa do rapaz. Eu estava muito surpreso por isso. Neste momento, nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis. O rapaz deitou na cama, né? Com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida, que ela estava dormindo. Ela atendeu Alexandre e André Luiz em desdobramento, né? Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Por que intensa luminosidade? Dela, não dele. Né? O leito da cama e tal estava cheio de luz pela luminosidade dela, da moça, né? Observei os fios tenuíssimos, bem finos, né? De energia magnética ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física, ou seja, ligando o corpo físico dela ao espírito, né? Placidamente recostado, que são um famoso fio prateado. Quando você se desloca do corpo, sai do corpo, você está ligado ao corpo prateado, ligado ao corpo físico, pelo espírito, pelo cordão prateado, quando você faz o desdobramento, né? Desculpe-me, disse ela, bondosa, fixando o olhar no instrutor, em Alexandre. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. André Luiz não entra em detalhes. Que deveres imediatos, mas podemos imaginar, né, no casal, que o espírito do esposo chegou profundamente abalado pelo desgaste de energia e profundamente enfraquecido por ter sido sugado pelas entidades vampirescas, e ela ia cuidar do corpo do espírito, do corpo e do espírito do marido, né? Esse que ela quer dizer isso, né? Ou talvez até os momentos de intimidade deles, que as entidades espirituais têm profundo zelo e respeito por esses momentos da vida de cada um. Diz Alexandre, esteja à vontade, Cecília. Ele sabia, Alexandre, o nome dela. É prova de que eles tinham conhecimento um do outro, né? Falou o orientador, com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Se vem visitá-la, é porque conhece, né? Ninguém visita quem não conhece, né? Cecília beijou-lhe as mãos e rogou. Não se esqueça, Alexandre, de deixar-nos os seus benefícios. Que benefícios são esses, gente? Certamente a bênção de paz e de amor, etc., que vindo de qualquer pessoa é maravilhoso, mas no espírito do naipe de Alexandre, né? Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Ele ficou pensativo, né? E enquanto ele se mantinha insulado, ou seja, isolado, separado em si mesmo, insulado, né? Eu observava a delicada cena. Eles ainda estavam dentro do quarto. André Luiz, Alexandre, a moça Cecília, a esposa, e o rapaz que estava deitado para dormir, né? A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira da cama, né? E no mesmo instante, o rapaz, o esposo dela, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço, no colo. Ele deitou a cabeça no colo dela. Voluntária, ela sentou no local e ele exatamente deitou no colo dela, né? Cecília, regaço significa o colo. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevaram os olhos ao alto, a Deus, né? Relevando-se em fervorosa prece. Ou seja, ela, acariciando a cabeça dele, levantou os olhos ao alto e fez uma prece a Deus, rogando proteção à vida deles. E eu coloquei aqui uma frase do Dr. Bezerra de Menezes que eu gosto muito, para a gente entender a beleza do amor, né? O amor é o sol da vida, de Dr. Bezerra de Menezes. Isso é extraordinário. É o sol da vida que dilui todos os impedimentos ao progresso. E ali era uma prova viva disso. Estava ali a esposa dedicada e amorosa e carinhosa, com amor imenso pelo marido, não obstante ele ser uma criatura cheia de problemas e defeitos, mas o amor é esse sol interior, como diz Lázaro no Evangelho, né? E que ele só é o sol da vida, que dilui todos os impedimentos ao progresso. Ele estava ali com um problema grave, mas o amor dela estava levando a ele consolo, tranquilidade e paz, que é um fato, né? Maravilhosa essa frase do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem. Continua. Luzes sublimes, diz André Luiz, luzes sublimes cercaram-na toda. Cercaram quem? Ela. Por que essas luzes sublimes cercaram ela? É a resposta, gente, da prece dela. Alguém tem dúvida disso? Na hora que ela ergue as mãos aos céus, ela ergue os olhos aos céus pedindo a Deus, as luzes sublimes que cercavam todas já é a resposta da espiritualidade que jorrava sobre ela.
E eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas. Ou seja, André Luiz podia captar o que ela estava dizendo, significa isso. Ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Ela fez uma prece extraordinária a Deus, pedindo proteção ao marido, e André Luiz captou a mensagem que ela estava fazendo. Comovido com a beleza de suas súplicas, ou seja, com a profundidade da prece que ela estava fazendo, e o valor da prece é extraordinário. Reparei com assombro, diz André Luiz, que o coração da jovem, da moça, se lhe transformava num foco ardente de luz, certo? Que ela estava recebendo em seu coração as energias sublimes que adivinham da espiritualidade jorrando sobre ela, né? Da qual saíam inúmeras partículas do coração iluminado dela, resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Gente, essa passagem, se vocês lembram e devem lembrar, quando estudamos o livro Os Mensageiros, quando André Luiz chega no Campo da Paz, que é um ponto de socorro, um posto de socorro que fica na região próxima à região das Trevas, na companhia de Vicente e na companhia também de Aniceto. Eles são convidados a permanecer naquela noite, né, lá, e participam no final da tarde de um trabalho extraordinário de assistência a espíritos muito infelizes, que estavam todos lá era um ambiente que tinha tipo enfermarias, uns pavilhões imensos, que era mais de 1 quilômetro de pavilhões, milhares e milhares de espíritos numa situação muito difícil, profundos, que dormiam sonos assustados, tipo expressões cadavéricas, né? E aí, naquele momento, é feita uma prece por Ismalha, que era o espírito mais elevado naquele momento, né? Ali. Prece essa que foi acompanhada por André Luiz, Aniceto, Vicente, e todos os trabalhadores, e uníssonos. E essa prece extraordinária feita em favor daquelas criaturas infelizes, a prece de Ismalha, que era um espírito de alta envergadura espiritual, começa a jorrada dos céus, uma chuva de pétalas extraordinárias, de luzes, etc. E André Luiz nos narra isso com a beleza prece de Ismalha, porque ele diz que aquela chuva de bênçãos, de luzes que jorra do alto, começa a ser absorvida pelo tórax, né? e pela fronte de todos os espíritos que estão ali, todos, desde Ismalha mais elevada até os trabalhadores menos felizes, começam a receber essas energias sublimes. E essas energias sublimes são recepcionadas mais ou menos, dependendo do estágio evolutivo de cada um daqueles espíritos que eles recebem, e mais essas energias sublimes que são recepcionadas como resposta da prece que eles fazem, misturas com o magnetismo de cada um dos espíritos que estão lá fazendo a prece, né? E essas energias em seguida são jorradas em cima daqueles espíritos sofredores que estavam lá, aquela quantidade imensa de espíritos. Ou seja, significa isso, gente. E tem mais um detalhe que ele diz, que cada um daquelas energias que chegam, que adentram o espírito de cada um daqueles que está fazendo a prece, modifica-se em cores que misturam-se o magnetismo de cada um daqueles espíritos que estão fazendo a prece. É a mistura dessas energias. Cada um tem uma coloração diferente, dependendo do estágio de elevação do espírito. Ou seja, as energias que descem dos céus, né, que são recepcionadas por cada um dos espíritos que estão fazendo a prece, mistura-se o magnetismo de cada um dos espíritos, que ganha uma coloração diferente, depende do estágio evolutivo, e a quantidade que se recebe também depende do estágio evolutivo de cada um espírito. Em seguida, ela é jorrada naqueles naquelas criaturas infelizes que estão necessitados. E todos eles, ao receber aquelas energias sublimes, reagiam positivamente ao ser recebido. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A esposa do rapaz, a jovem, fazia prece aos céus, as energias sublimes chegavam até ela, que iluminavam seu coração, e em seguida saía, como está aqui, as inúmeras partículas jorrava-se sobre o corpo do rapaz e o espírito do rapaz, com a capacidade, diz aqui, com a celeridade de minúsculos raios que jorravam sobre ele. É a mesma ideia, certo? Ou seja, os corpúsculos, desculpe, radiosos que saíram do coração dela, penetravam o organismo do rapaz, né, em todas as direções,
E muito particularmente, preste atenção que essa informação é muito rica, né? Muito rica, muito importante. Ó, os corpúsculos radiosos penetravam o organismo do rapaz, né? Em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo. Por que a zona do sexo? Que era a zona do rapaz onde estavam os bacilos psíquicos que devoravam ele. Diz ele, onde identificava tão grandes anomalias psíquicas, onde estavam as larvas, onde estavam os bacilos, né? Concentravam-se em massa, estava a chuva de bacilos, lá, cheio de bacilos, né? E os raios que vinham do coração da moça, olha que coisa extraordinária, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Ou seja, as energias provenientes da prece da moça que passaram pelo coração dela, esses raios chegavam ao coração ao corpo do rapaz, mais no sexo, matavam as larvas psíquicas, matavam os bacilos psíquicos. Olha aí, por isso que ele fala que o amor é o sentimento o mais extraordinário que existe. O amor daquela jovem estava amassando, era o remédio, era o antídoto mais rico que existia, que estava matando, destruindo aquelas larvas psíquicas. Volto a dizer, essas larvas psíquicas, esses bacilos, devoravam o corpo do marido, sugando as energias dele, matando devagarinho. E o amor da senhora, da prece feita, esses raios partidos do coração dela, destruía essas forças psíquicas. Olha que interessante. Mas ele trouxe outra informação interessantíssima, diz ele. Os elementos mortíferos, ou seja, as larvas, no entanto, não permaneciam inativos, ou seja, eles reagiram quando a luz chegava para matá-los. Lutavam desesperados, ou seja, as larvas psíquicas, os bacilos, com os agentes da luz. Lutavam. Ou seja, mas a luz sempre triunfa as sombras, né? Então, veja que coisa extraordinária, gente. As energias sublimes provenientes da oração da moça, essas energias que vêm da espiritualidade superior, chegaram até ela e ela jorrava sobre o corpo do rapaz e tinha o condão de destruir aquelas larvas psíquicas que estavam matando o rapaz devagarinho. E era o alimento exatamente das entidades vampirísticas. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. O rapaz, como se houver atingido por um oásis, uma bênção extraordinária, né? Um oásis, entrar no deserto e encontrar água é maravilhoso. Perder a expressão de angustioso cansaço. Por que perder a expressão de cansaço? Porque aquelas larvas psíquicas, gente, aquele vacilo, sugavam as energias vitais dele. Se ela estava matando aquelas larvas, claro que o corpo dele perdeu o cansaço, estava se regenerando com aquelas energias que estão chegando ao corpo dele, ao espírito dele, ao mesmo tempo matando aquelas larvas que estavam sugando as energias dele. Demonstrava-se calmo, agora calmo. Por que calmo? Porque quem o perturbava ficou lá fora, aquelas entidades infelizes. Quem perturbava com os sentimentos infelizes, acoplado a ele, eram as entidades infelizes que não tiveram tempo de entrar, ou que não tiveram permissão para entrar. Então, ele estava agora calmo, que estava sem influenciação das entidades infelizes, e estava agora mais refeito, porque as entidades que o sugavam foram mortas pelas emanações de amor da esposa, né? E gradativamente, cada vez mais forte, porque as energias estavam se refazendo, porque não estavam sendo sugados, né? E feliz. Feliz por quê? Porque não tinha mais as entidades infelizes para estar perturbando a mente dele com sentimentos inferiores e infelizes, né? No momento do curso, restaurado as suas energias essenciais, vitais. Por que restauradas? Porque não estava deixando de ser sugado pelas lavas e etc., né? E as próprias energias eram revitalizadoras que estavam vindo do coração da esposa, né? Enlaçou devagarinho, ou seja, abraçou a esposa amorosa e se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso, feliz, tranquilo, harmonioso, etc, etc, etc. Aí eu botei aqui o poder radioso do amor, né? O amor é extraordinário, né? A importância do conselho que a irmãzinha deu. Lembra lá atrás, quando eles vinham, no capítulo anterior, que a esposa, intuída pelo Alexandre, deu um conselho a ele para ele fazer sua reforma íntima, para se transformar, para se melhorar espiritualmente, né? E ele retrucou pela influência das entidades infelizes. Agora a gente vê como é importante o processo de renovação e transformação espiritual. Aquele conceito foi muito valioso, até porque foi inspirado por Alexandre. A cena íntima era maravilhosa e bela aos meus olhos, diz André Luiz. Dispunha-me a pedir explicações, Alexandre, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-se ao exterior, saindo do quarto, né? Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observamos o quanto devia, Alexandre, disse André Luiz. Agora,
poderá extrair as próprias ilações, as próprias conclusões do valor extraordinário da prece e do valor extraordinário do amor. E, ao mesmo tempo, quando Alexandre chama André Luiz para sair do quarto do casal, é para preservar também a intimidade deles. O que vocês tinham que ver aqui, já foi visto, já tirou as lições que se precisava tirar da compreensão do valor do amor e da prece. Vamos agora sair e deixar o casal repousar. Sim, retruquei. Estou assombrado, diz André Luiz, no que eu vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. André Luiz ficou querendo saber mais, até para informar a gente pelo livro, né, que é importante. Muito bem. Não tenha dúvida, diz Alexandre. Essas explicações aqui são maravilhosas, que são em complemento da importância do amor e da oração, gente. Olha que as informações como são ricas. O que diz Alexandre? Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração, olha só, a oração, a prece, é o mais eficiente antídoto remédio do vampirismo. Ou seja, o maior de todos os remédios contra o vampirismo, o amor, a oração, feita com fervor, com amor, é o remédio mais eficiente contra o vampirismo, diz ele. E ali ele deu uma demonstração, mostrando que a prece da senhora foi capaz de destruir os bacilos psíquicos que estavam cometendo o rapaz. Diz ele, a prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ou seja, o que é que está nos dizendo, com todo respeito a quem faz assim? Quem faz uma prece apenas da boca para fora, vi muito isso acontecer, as pessoas saem com aquele rosário, rezando 200 Ave Maria, mas só da boca para fora, isso não tem valor zero. Ele está nos dizendo agora aqui. A prece não é um movimento mecânico da boca do lábio, não diz para estar só repetindo, não. A prece, diz Alexandre, olha que importante, é vibração, energia e poder. Ou seja, tem que ser uma prece feita com sentimento. O que a prece não, a conexão, a conversa nossa, momento de colóquio, de conversa nossa da criatura com o Criador. É nós colocarmos para o Pai, para Deus, colocar nossas angústias, mas com amor, com vibração, com sentimento. Feito maquinalmente da boca para fora, você pensar se quem que está dizendo, não tem valor nenhum. Essa é que é a história. Está dizendo? A prece é vibração, energia e poder. O que ele diz mais? A criatura que ora. Olha que maravilha. A criatura que ora, mobilizando as suas próprias forças, os seus sentimentos, certo? Realiza trabalho de inexprimível significado. Ou seja, nós não temos nem, diz ele, nós não temos compreensão do valor extraordinário que tem a oração. Nós mobilizamos forças que nem a gente tem, nem a gente sabe. Essa é a grande verdade. Por isso que a gente vê no interior, eu vi muito isso, eu disse aqui algumas vezes, as senhoras benzedeiras fazendo as suas preces, pessoas, coitadas, sem muito pouca informação, mas com a fé extraordinária. É feita a fé com essa vibração, com esse amor, e cura as pessoas. Vi muito isso acontecer quando criança, no interior. Uma plantinha com um galhozinho, chega a estar na ramucha, e pessoas se curavam. É a fé, é o magnetismo sendo trabalhado, né? Muito bem. A criatura que ora mobiliza as suas próprias forças, realizando trabalho inexprimível significado. Semelhante estado psíquico, diz ele, Alexandre, descortina forças ignoradas, não temos nem compreensão quantas forças a gente mobiliza. Revela a nossa origem divina, ou seja, esta força, esse sentimento nos liga com a divindade, nos liga com as entidades mais felizes que vêm em nosso auxílio, por sintonia, né? Revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores, ou seja, esse sentimento puro mobiliza essas entidades que ouvem o nosso clamor, nossa solicitação e vêm em auxílio. Isso que está nos dizendo. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, o que quer dizer em qualquer forma? Encarnado ou desencarnado, gente, tanto faz. A prece tem o mesmo valor. Pode emitir raios de espantoso poder. Ou seja, todos nós temos. Que raio que ele está falando, gente? Lembra que Jesus falava que somos deuses? Se somos deuses, temos o quê? Luz. Temos dentro de nós a centelha divina de Deus em nosso coração, em nosso DNA, nós somos filhos dele. Nós temos essa capacidade de vibrar e colocar essa luz a serviço das pessoas. A prece, como dizia lá na prece de Ismael, ela tem mais capacidade de doar mais quem tem mais, e doar menos quem tem menos. Mas todos nós podemos doar, somos filhos de Deus. E quanto mais a gente tem desejo e seja uma prece mais importante, todos nós podemos dar. Todos nós podemos ajudar alguém, não importa, não precisa ser nem um ser sublime, não, qualquer um de nós, toda prece feita do coração, ela ajuda. Toda ajuda, ela é importante isso, né?
né? Muito bem. Após breve intervalo, Alexandre considerou, exprimindo mais força ao ensinamento. Ou seja, a parte complementar do ensinamento fantástico sobre o valor da oração e o valor do amor. Diz ele, e você não pode ignorar, André Luiz, que as próprias formas inferiores da Terra, os vermes de todos, né, se alimentam quase que integralmente de raios, os raios, né? Continua a dizer, olha que maravilha, olha que informação interessante para a gente compreender e aplicar nas nossas vidas. Diz ele, olha, descem sobre a nossa fronte, nós, qualquer um de nós, nossa fronte, nós humanos, a cada minuto, não é a cada ano, a cada semana, a cada mês, não, a cada minuto, gente, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas, amplamente destinados à Terra, que gera sobre nossa fronte, diz ele, sem nos referirmos aos raios, além dos bilhões de raios cósmicos das estrelas e dos planetas, tem mais os raios solares, diz ele, caloríferos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. O que quer dizer com isso, gente? Nós não temos ainda compreensão do benefício dos raios solares. Nós sabemos que traz, por exemplo, a vitamina D, mas não temos a compreensão de que, diz André Luiz, no livro Mensageiros, o Sol é a expressão mais extraordinária de Deus diante de nós. Tem tantos benefícios que a gente não tem a compreensão disso. E lembre-se, lá do livro Nosso Lar, que lá em Nosso Lar, da luminosidade solar, é extraído remédios, é extraído alimento. E de lá, André Luiz, de lá no livro Nosso Lar, no dia que a humanidade vai chegar, um estágio que vai extrair também do raio solar, do magnetismo, alimentos e remédios que lá em Nosso Lar já utilizam. E André Luiz diz lá que um dia, os benfeitores falam lá, que um dia também nós atingiremos essa compreensão. Lembremos que toda a água que chega no Rio da Água Azul em Nosso Lar, estava no Rio Nosso Lar, ela passa por um processo de magnetização e é utilizada como remédio e como alimento, usando os raios solares, o magnetismo, etc, etc. Então, estamos dizendo isso aqui. Nós, a ciência, não conhecemos nada, quase nada, sobre os benefícios do raio solar, diz ele. Então, a gente recebe bilhões de raios cósmicos de estrelas, de planetas, os benefícios do raio solar que não tem compreensão, e mais, os raios gama, diz ele, Alexandre, provenientes dos elementos rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e de várias expressões emitidas pela água. Gente, a água é um extraordinário agente de energia. Ela é um condutor de energia extraordinária. No banho, a gente recebe muitas energias que beneficiam o nosso corpo e nosso espírito. E também dos metais, diz ele, pelas águas e pelos metais, alcançando habitantes da Terra pelos pés. Na hora que a gente, e é importante, já tem pesquisa científica mostrando, as pessoas que têm o hábito de andar com o pé descalço no chão, na terra, recebem muitas energias provenientes da terra. Ele está confirmando aqui para a gente, da água dos metais, determinando consideráveis influenciações. Você vê quantos benefícios que a gente recebe, gente. Dos planetas, das estrelas, do sol, da água, dos metais. Isso na horizontal. Mas ele vai dizer mais. E no sentido da vertical, dizendo que cai em cima. E no sentido horizontal, de lado, diz ele, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelas árvores, etc., etc., pelos racionais, pelos animais, né? E pelos próprios semelhantes. Nós recebemos muitas energias benfazejas que são encaminhadas para cada um de nós. Um abraço fraterno, nós estamos doando energia uns para os outros, se for fraterno e verdadeiro, né? É a terapia do abraço, as energias que se encaminham uns para os outros, né? Diz ele. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após o ligeiro intervalo. Veja quanta informação importante, né? E as emanações da natureza psíquica, não é só isso, não. Não é só isso, não. As orações e mais, todos esses raios, mais. E as emanações da natureza psíquica, que envolve a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra. Ou seja, que encaminhado essas emanações de natureza psíquica, de Nosso Lar, por exemplo, de outras milhões de colônias que são encaminhadas lá para cá, de nós, as entidades do bem, né? Em cada segundo. Aí, ó, o que quer dizer com isso, gente? A gente recebe, sem dúvida nenhuma, essas emanações todas, mas a gente capta tudo isso se a gente estiver em sintonia com essas energias, né? Se não tiver sentimento com o mal, a gente vai... Estou falando das energias psíquicas, né? E em cada segundo, diz Alexandre, André, cada um de nós recebe trilhões
Lá em cima ele fala de bilhões de raios do colo, tal. Aqui vai trilhões, cada um de nós, a cada segundo, recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos força, que nos são peculiares e que nos vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. O que quer dizer com isso, gente? Na hora que a gente emite um pensamento, um sentimento, uma prece, não importa onde você esteja, ela chega onde estiver. Se você estiver desencarnado, chega. Se eu estou fazendo uma prece para o meu paizinho aqui, que já se foi há muitos anos, chega onde ele estiver, encarnado ou desencarnado. Minha filha, por exemplo, mora na Austrália, do outro lado do mundo, todo dia eu faço a minha prece por ela e chega, ele está dizendo aqui. Esse sentimento chega lá, a prece chega lá. Não importa onde você esteja, chega a prece, o sentimento chega lá. E traz um bem muito grande, como eu dizendo. Nesse ciclo de permuta incessante, que permuta? Que você dá e você recebe. Você dá e você emite e você recebe. Essa é a grande história. Eu emito sentimento e recebo. Eu emito raio e recebo. Com aqueles que se afinam, né? Nesse ciclo de permuta incessante. Os raios divinos expedidos pela oração. Olha que importância. Olha a oração aí. As permutas incessantes. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora, aquelas feitas com sentimento, com amor e fraternidade, convertem-se, olha que bacana, converte essas orações em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo. Olha o benefício da cura, gente. Uma oração feita com amor, com sentimento, chega e tem influência na cura, está dizendo. Ó, coopera sempre com a cura do corpo e na renovação da alma e iluminação da consciência. Ou seja, há uma multiplicidade de benefícios daqueles que são receptores das bênçãos provenientes de um coração voltado para o bem e para a paz. Olha quantos benefícios interessantes são colocados por ele. Quando ele dizendo, Alexandre, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador. Todo. Criador, fortificador e vivificante, né? E toda criatura que cultiva a oração como devido equilíbrio do sentimento, ou seja, com sentimento, com equilíbrio, com amor, transforma-se, todos nós que fazemos a prece com amor, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. Significa isso, gente? Por isso que a menina ficou com o coração iluminado, porque quando a gente solicita, todo o bem feito passa primeiro por nós. Nós somos o maior beneficiário do bem que a gente faz. Essa é a história. Se o coração da menina se iluminou, porque ela rogou aos céus as bênçãos para o esposo, essa bênção chegou primeiro a ela, passou por ela, beneficiou ela e chegou depois ao rapaz. Porque ele está falando aqui que toda prece elevada é manancial do magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração como divino equilíbrio no sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Isso é interessante demais, gente. O ministro Clarencio, eu nem vou falar muito nisso, porque o tempo está esgotando, mas nessa obra, quem tiver interesse, vamos estudar mais na frente, que é maravilhosa, Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, tem um capítulo extraordinário falando da beleza da prece. Eu penso que esse capítulo da beleza da prece, do livro Entre a Terra e o Céu, e a da prece de Ismael, são o que eu li mais completo e traz informações a respeito disso. Ele diz, rápidas palavras, diz o ministro Clarencio, que Deus, do seu coração augusto da resplandecência celestial, desce o tono sublime do seu amor o tempo todo, jorra infinitamente, de cima do coração dele até as regiões infelizes, até regiões abissais de dor e sofrimento, das regiões infernais. Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. E cada um de nós que nos colocamos a serviço do bem, como a prece, por exemplo, nós somos transformadores dessa bênção. Isso aconteceu lá com Ismael. Aconteceu com a menina aqui, com a moça também. Ou seja, na hora que a gente faz uma prece aos céus, a gente capta parte desse tono de Deus, desse quanto de Deus, desse amor de Deus. A gente capta. Mistura com o nosso magnetismo e beneficia alguém. Você é um transformador dessa energia sublime que desce do coração augusto de Deus. Olha que maravilha. Por isso que você, na verdade, passa a ser, como diz ele aqui, né, um foco irradiante. Você recepciona isso. E quando você recepciona com benefício, com interesse de beneficiar alguém, você beneficia você próprio. Porque esse amor divino, essa bênção sublime, passa por você próprio, você primeiro. Maravilhoso, né? As elucidações do instrutor calaram-me profundamente o ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Diz André Luiz. Bastará, porém,
o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico, só depende dela. E a resposta, não, meu amigo, não. O socorro de Cecília é valioso da esposa para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, ou seja, ela é portadora dessa sublime, dessa ajuda, ela que tem essa, né? Ela tem a grandeza, né? Como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. A elevação espiritual é dela, não é dele. Significa que ele, ou seja, o esposo, significa para ele o acréscimo da misericórdia divina, né? Que deverá anexar ao seu espírito, em definitivo, recebendo um benefício para aquele momento, né? Mas se ele voltar de novo em seguida lá com os vampiros, vai de novo pegar as lavas de novo, né? Que está dizendo isso. Mas só deverá anexar ao espírito dele definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, através do trabalho próprio. Que é o trabalho próprio? A reforma íntima, da prática do bem, da prática do amor, da caridade, da fraternidade, seja o postulado do Evangelho de Jesus. Essa que é a questão. Porque a gente atrai aquilo que a gente emite. A gente atrai aquilo que está no nosso coração. Se eu pratico o bem, recebo o bem de volta. Mas se eu continuo, recebo o bem aqui, como estava na casa espírita, saíram tudo felizes e harmoniosos e tal. Saíram em seguida, baixaram a faixa vibratória, as entidades infelizes chegaram junto de novo. Isso não é o suficiente a ajuda dela, é preciso que ele se ajude. Diz Jesus, ajude que o céu te ajudará. Se você ajudar, as coisas não caem de pronto. Não, você terá que conquistar. A felicidade é uma conquista de cada um de nós. Receber o auxílio do bem, diz Alexandre, não quer dizer que o beneficiário seja bom. Não, está longe. Recebe o bem. É uma intercessão, mas ele precisa se modificar. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Você tem que aproveitar e se renovar. Se beneficiar dessa energia sublime e aproveitar para impulsioná-lo no caminho do bem. É isso que quer dizer. Porque, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida. E pode. Se a gente, na verdade, recebe o bem, e eu não faço nada para melhorar, às vezes a espiritualidade deixa você tomar conta. É a história de que a dor ensina a gemer. Essa que é a história. E a gente viu isso várias vezes, né? Pode ser interrompida. A cada filho de Deus, e cada filho de Deus é herdeiro das possibilidades sublimes que deve funcionar como um médico vigilante de si mesmo. Essa é que é a história. Se eu recebo o remédio, e se eu jogo o remédio fora e não tomo, não vou ficar bom da doença. Se eu recebo o benefício e não aproveito esse benefício para me fortalecer contra o mal e me renovar, é isso que quer dizer. Não vai adiantar. Pois aí, olha, gente, quanta informação, e a gente conclui esse capítulo. Tanta informação extraordinária. Um convite à nossa renovação, um convite a cultuar a oração, não da boca para fora, mas com sentimento, porque a oração e o amor são os sentimentos mais grandiosos, o melhor remédio, não dizem, a melhor patologia, contra a interferência das entidades infelizes. Quanta informação interessante, meus amigos queridos. Alguma dúvida? Com isso aqui a gente conclui o nosso capítulo maravilhoso, agradecendo demais a paciência de cada um de vocês, a companhia de cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, façam, será uma alegria. Se não, queria despedir de cada um de vocês, desejar uma semana de muita luz e muita paz nos corações de cada um de nós, tá bom?